Os irmãos estão me escutando bem? Então então é isso aí, vamos orar, né. Hoje a nossa aula é uma aula são 2 capítulos, né, capítulo 8 e capítulo 9. É uma aula bem interessante, né, que a gente vai ver a expansão realmente agora do evangelho, as pessoas realmente levando a palavra de Deus, as pessoas se convertendo, as pessoas, se entregando a Cristo. Então é uma aula bem interessante, nós vamos ver também a conversão do apóstolo Paulo, né, esse apóstolo tão amado por Deus, né, por Jesus e também por nós, né. Às vezes eu pergunto para alguns irmãos, quando o irmão chegar no céu, o que que o irmão gostaria de ver? A maioria fala assim: "Eu quero conhecer o apóstolo Paulo", né. Até às vezes imagino um pouco de idolatria em cima do apóstolo Paulo, porque eu não a maioria não fala assim: "Eu queria ver encontrar Jesus", né. Mas muitos realmente preferem assim: "Não, eu quero falar com o apóstolo Paulo", porque foi uma figura que quando a gente abre a palavra de Deus, né, que foi o que mais escreveu, o que mais missões fez, o que mais trabalhou realmente na obra de Cristo. Assim, quando a gente fala mais trabalhou, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, é o que mais nós temos testemunhas dentro da palavra, tá? Dentro da Bíblia, é o que a gente vê, mas a gente não tem uma noção de quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem, sabe? A gente sabe que todos os apóstolos, eles realmente fizeram uma missão e trabalharam para Jesus e pregaram a palavra, né? O que nós temos aqui, que a gente às vezes ressalta aos nossos olhos, é o apóstolo Paulo por tudo que ele fez, pelas epístolas, pela vida dele ser contada de uma forma bem explícita para nós, através de Lucas, em Atos dos Apóstolos, e depois através das próprias cartas que o apóstolo manda para as igrejas, manda para os seus filhos, né, o Tiago não, desculpa, Timóteo, Tito, né, que eram os seus parceiros, aquele que ele adotou como filho para ensinar, para que eles pudessem prosseguir o seu trabalho. Então é nesse sentido que eu falo que, né, é um apóstolo que mais trabalhou, porque é o que nós vemos, né, dentro da palavra de Deus. Mas sabemos que todos os apóstolos, todos aqueles que foram chamados por Deus, trabalharam muito, deram a sua vida realmente pelo evangelho, fizeram tudo aquilo que o mestre pediu, que era ser testemunhas dele, né, em todas as regiões, até os confins do mundo. A gente vê que não só o apóstolo Paulo chegou a Roma, mas Pedro também chegou a Roma, entendeu? Então a gente vê que eles trabalharam muito, né? O apóstolo João também, que foi o que mais viveu, né? Ele morreu no ano de 103 depois de Cristo, então ele teve uma vida muito longa. Então a gente vê essa vida muito longa dele, tenho certeza que ele não ficou parado na casa dele, entendeu? Não, ele ficou trabalhando, ele ficou ministrando, fazendo missões, né? Então, mas como, né, dentro da Bíblia a gente vê mais o apóstolo Paulo em ação, a gente tem essa ideia, né? Mas que os irmãos desconstruam um pouco dessa ideia. O apóstolo Paulo foi muito importante realmente para a igreja, para o evangelho, mas os demais também foram de suma importância. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por mais esse dia de vida, por mais esse momento na tua presença. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te agradeço pela vida de cada irmão que aqui se encontra, ó Pai. Aqueles que não puderem estar presentes, que o Senhor possa estar, meu Senhor Deus, também abençoando da mesma forma. Quero te pedir de uma maneira especial sobre a família, meu Senhor Deus, da irmã Ana, o Pai querido, que o Senhor possa consolar os seus corações, ó Pai querido, consolar os nossos corações também, meu Senhor Deus, por essa perda. Mas nós sabemos que hoje, ó Pai, nesse momento, ela está na mesa. Assim como nós vimos aquela peça, meu Senhor Deus, e tivemos uma noção maior realmente da graça, da misericórdia de Jesus Cristo. Hoje ela se encontra, meu Senhor Deus, na presença de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por essa certeza que nós temos em nossos corações. Obrigado, Pai, por esse dia, que essa palavra possa adentrar em nossos corações, nossa mente, e que nós possamos colocar sempre em prática em nossas vidas. Abençoe esse estudo, ó Pai, que ele possa, meu Senhor Deus, abrir, meu Senhor Deus, horizontes, para que todos nós, ó Pai, de uma forma geral,
possamos conhecer, ó Pai, o trabalho desses servos do Senhor, tanto dos seus apóstolos como de diáconos, que o Senhor possa nos instruir realmente, meu Senhor Deus, com a tua palavra. Que o seu Santo Espírito, meu Senhor Deus, esteja conosco, nos dando entendimento e nos dando sabedoria. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. Como eu falei para os irmãos, nós vamos estudar hoje Atos 8, né? Olha como é grande, né? São vários versículos. O capítulo 8 é um dos que tem mais versículos, do 8, vai ser versículo 1 ao versículo 40, e também o capítulo 9, praticamente inteiro, do versículo 1 até o versículo 31, né? O capítulo 8, nós vamos falar um pouco sobre os diáconos ainda, né? Nós vamos estar ali com Filipe, né? Que vai estar pregando ali em Samaria, vai estar ali falando com o etíope, né? Vai estar ali ministrando a palavra para essa pessoa meio enigmática, né? Que aparece aí no percurso, né? De Atos dos Apóstolos. Então vai ser uma aula bem interessante, tá? Os irmãos fiquem à vontade quando tiver alguma dúvida para que a gente possa esclarecer. Então a gente vai ver aqui texto básico, Atos 8 e Atos 9. Depois nós temos um versículo-chave que está lá em Atos 8, versículo 4, que diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, né? Então a gente vai ver que em certo momento, depois da morte de Estevão, né, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, vamos dizer, até num certo conforto, né, numa certa inércia, vamos dizer assim, porque não era isso que Jesus queria. Então ele precisava de uma coisa mais impactante para que as pessoas pudessem sair realmente, e foi o que aconteceu. Então, quando a gente vê a morte de Estevão, a gente fica meio que até indignado, né? Como que um diácono pode morrer daquele jeito, uma morte de apedrejamento que era terrível, certo? Mas foi necessário para que as pessoas entendessem e, sabe, e até através do próprio medo, eles saíssem e fossem pregar a palavra de Deus, né? Fossem testemunhas realmente de Jesus Cristo em outras regiões, não ali em Jerusalém. Jerusalém praticamente já estava, vamos dizer, superlotada. Estava com mais de 5.000 membros a igreja. E as pessoas não queriam sair, porque, né, é legal, olha, uma igreja grande, uma igreja que tinha um certo recurso, então, mas não era isso que Jesus queria, né? A gente vê claramente que Jesus queria que as pessoas fossem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo, e eles não estavam fazendo isso. E com a morte de Estevão, isso aconteceu. O alvo da lição: o aluno compreenderá que, seja pessoalmente ou em massa, o objetivo maior na vida do cristão deve ser pregar o evangelho. Então, irmãos, nós temos uma missão máxima nesse mundo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma missão, e essa missão é pregar a palavra, é levar o evangelho às pessoas. Nós não precisamos ser missionários, nós precisamos sair daqui e ir para a Índia, nós não precisamos sair daqui e ir para a África, né? Quantos vizinhos dos irmãos, por exemplo, não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, e é do lado, né? Então eu falo por isso mesmo, por mim mesmo, entendeu? Tenho vizinhos aqui que não são crentes, né? Sabem muitas vezes que eu sou crente, né? E muitas vezes a gente deixa a desejar de realmente levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? De convidá-las, de trazê-las, né, para a mesa, para fazer com que elas possam, né, se integrar realmente na palavra, no ministério, e muitas vezes nós ficamos omissos a esse tipo de coisa, né? E isso que estava acontecendo ali no começo da igreja. As pessoas estavam deixando de fazer realmente o que era a vontade de Jesus. Olha, vão, pregue a palavra, seja meu testemunhos, não, mas eles acabaram ficando, e a morte de Estevão, né, foi o precursor disso, foi a mola precursora para que eles pudessem sair, né? Isso até com um certo medo, uma certa perseguição que houve, mas eles tiveram que sair,
né. Então, quando a gente pensar na morte de Estevão, a gente pode ter a certeza que isso foi, né, embora seja uma coisa doída para nós e ver uma estratégia do próprio Deus, para que as pessoas pudessem sair, né. Uma forma trágica, mas uma estratégia para que as pessoas saíssem, né, e fossem pregar o evangelho. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o começo da perseguição. Quem é o maior jogador de futebol que já existiu? Quem é o maior artilheiro da FIFA, né, Federação Internacional de Futebol? Estamos sempre discutindo sobre quem é o melhor. A resposta é clara. No entanto, quando perguntamos a identidade do maior teólogo que já existiu, né, nós temos que é o apóstolo Paulo, né? A gente vê claramente sobre isso, né? Como eu já falei, por quê? Por vários motivos. Por tudo que ele fez, né, pelo evangelho, por tudo que ele fez pela igreja, por tantas igrejas que ele formou, por pessoas que ele, né, edificou, por pessoas que ele deixou depois da sua própria morte para poder levar o evangelho. Então a gente considera o apóstolo Paulo um dos maiores realmente, né? Mas justamente pelo que eu falei, porque é o que nós temos em mãos, né? O que a palavra de Deus e o Espírito Santo permitiu que fosse escrito na Bíblia, e hoje nós temos aí o apóstolo Paulo como um dos maiores realmente. Mas não que os outros não tenham feito nada, eles também fizeram, né? Só que a gente não tem os relatos disso, né? Se a gente for ler sobre a história realmente do cristianismo, como começou, a gente vai ver que muitos outros mártires existiram, mesmo depois dos apóstolos, né? Pessoas que saíram para pregar o evangelho, estavam numa situação boa, né? Se a gente for ler Os Heróis da Fé, um livro muito interessante que os irmãos podem ler e entender um pouquinho do que eu estou falando, são pessoas comuns, pessoas que estudaram a palavra e deixaram o seu conforto e foram para a Índia, e foram para a África, para poder evangelizar, e o sofrimento deles foi tão ou maior do que até o próprio apóstolo Paulo, né. Então a gente vê que nós temos esse entendimento do apóstolo Paulo, mas, né, muitas outras pessoas também fizeram, né, o que Jesus, né, assim determinou. Ele foi também o maior missionário, evangelista e pastor. O que Deus operou em e através da vida desse homem, a quem ele dotou tão grandiosamente e que atuou tão corajosa e valentemente em nome do evangelho, supera a imaginação. Grande parte de Atos é uma descrição do perfil desse homem, Paulo, de sua vida, seu ministério, seu sofrimento e sua fidelidade a seu mestre. Então, nós vamos ver muito sobre o apóstolo Paulo aqui nesse estudo de Atos dos Apóstolos. Quando a gente abre e fala assim, Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que a gente vem na mente é sobre Paulo, né? Mas existem muitas outras coisas, outros pequenos detalhes que a gente às vezes deixa desapercebido, né? Por exemplo, o que nós vamos ver aqui sobre esse diácono que também pregou a palavra de Deus, também foi praticamente o primeiro missionário, né? Que saiu depois do começo da perseguição ali, depois da morte de Estevão. A gente vai ter dois diáconos, né? O primeiro diácono, Estevão, foi o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. E depois nós temos o segundo, que também era um diácono, né? Que saiu para pregar o evangelho. Paulo, quando o encontramos pela primeira vez, isso nós estamos falando de Paulo, em Atos, no entanto, não encontramos o maior pastor, o maior missionário e o maior evangelista, ou o maior homem. Encontramos o inimigo público número um da igreja primitiva. Encontramos um homem cheio de hostilidade e ódio contra Cristo e contra a sua igreja. Um homem cuja paixão devoradora era erradicar o cristianismo da face da terra. Então, quando a gente fala sobre Paulo, né, a gente tem aquela imagem daquele teólogo, daquele pastor, daquele missionário. Mas não foi isso o começo de Paulo. Paulo era completamente o avesso disso, o contrário disso. Ele era um perseguidor dos cristãos. E os irmãos podem ter certeza que Paulo, né, antes dele ser chamado por Jesus Cristo ali em Damasco, ele matou muitos cristãos. Ele foi testemunha da morte de muitos cristãos. Ele levou muitos cristãos para, né, o cárcere.
E provavelmente ele, propriamente ele, né, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, ele próprio matou muitos cristãos. Então a gente vê, né, como Deus age na vida das pessoas, né. Ele pegou praticamente um criminoso, uma pessoa que odiava o cristianismo, que odiava o caminho de Cristo, para ser um dos maiores teólogos, um dos maiores pastores e um dos maiores missionários. Tanto é o poder de Deus, né. Então a gente, irmãos, isso é um exemplo para nós que a gente nunca pode desistir de ninguém, certo? Jesus não desistiu de Paulo. Jesus chamou Paulo mesmo sabendo de tudo que ele era. E hoje a gente vê alguma pessoa meio virada no giraia, né, virado no raio, e a gente fala: "Ah, esse camarada aí não tem jeito. Esse daí já tá o lugarzinho lá no inferno já tá para ele", entendeu? Mas esse é um pensamento completamente errado e humano. Um pensamento que nós, como cristãos, não podemos ter com esses testemunhos que a gente vê. E Paulo, além de todos os outros testemunhos, ele nos dá também esse, de que para Deus nada é impossível, certo? Deus transformou um homem com um coração de pedra num coração de carne, num coração que deu a sua vida realmente pelo evangelho. Então a gente tem essa outra percepção, irmãos, de que a gente nunca pode desistir de ninguém. Paulo era bem conhecido dentro e fora dos círculos, né, como nós já vimos, né, ele era um fariseu, né, ele foi instruído por Gamaliel, que naquela época era um dos maiores rabinos e mestres ali da lei, né. Então ele era conhecido, né, dos círculos acadêmicos de Jerusalém na época desse episódio, onde o encontramos presente no apedrejamento de Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, né. Aqui vai ser a primeira vez que nós vemos, né, falar de Saulo na palavra de Deus, na Bíblia. Essa é a primeira informação que recebemos de Paulo na história bíblica. A Bíblia não nos conta por que as testemunhas depositaram suas roupas aos pés de Saulo, mas não é difícil imaginar. Não era apenas a sua erudição conhecida por todos na comunidade, mas sua profunda hostilidade ao cristianismo também era bem conhecida, né. Então a gente vê que as pessoas deixaram as suas vestes com Paulo, porque sabia que Paulo, ele estaria dando consentimento, né, na morte de Estevão, né. Então Paulo foi também, né, ali um assassino ali também, consentindo que Estevão fosse morto. Por que que eu falo isso? Porque de repente a maioria das pessoas que estavam ali apedrejando Estevão, de repente eram pessoas até incultas, pessoas que foram levadas pela, pela inflamação, pelo momento e acabaram apedrejando. Mas Paulo não, meus irmãos. Paulo ele era conhecedor da palavra. Paulo conhecia o Antigo Testamento e sabia que esse tipo de julgamento de Estevão era errado, que o apedrejamento de Estevão não estava de acordo com a lei de Deus. Mas pelo seu fanatismo, pelo que ele realmente queria e achava que estava certo, de destruir todas as pessoas do caminho, todas as pessoas que realmente estavam levando o evangelho, levando aquele homem chamado Jesus Cristo, ele permitiu que isso acontecesse. Por isso que eu falo que Paulo era uma das pessoas mais responsáveis pela morte de Estevão, porque ele conhecia a palavra, ele sabia que Estevão era inocente. Os demais, inflamados realmente pela aquele burburinho que sempre acontece, ah, não, ele é culpado, ah, ele falou sobre o templo, ah, ele falou sobre Moisés, vamos apedrejar, e a multidão acabou apedrejando ele. Mas Paulo sabia. Paulo podia falar, espera um pouquinho, nós temos que julgar ele de uma forma correta. Não é assim que a lei de Moisés nos fala e nos mostra que nós devemos punir uma pessoa. Não, ele permitiu isso. Tanto é que ele segurou as vestes dessas pessoas, falou: pode ficar à vontade e soca a pedra em Estevão, não tem problema não, que as suas roupas estão guardadinhas aqui comigo. Então a gente vê a responsabilidade de Paulo na morte de Estevão. Nenhum dos presentes teria duvidado que Saulo, no mínimo, consentiria com o ato. 2 versos adiante, Lucas nos diz: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Paulo sabia que a execução de Estevão era injusta,
Paulo sabia que a execução era contra a lei de Moisés, na qual ele era versado. É certo que nessa época de sua vida, ele pensava estar fazendo a coisa correta. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aparentemente, a perseguição irrompeu principalmente contra os cristãos helenistas, ou seja, a perseguição realmente ela começou a se deflorar ali por aqueles de fala grega. Por isso que nós colocamos assim, cristãos helenistas, aqueles que não moravam ali em Jerusalém, aqueles que foram dispersos, né? Aqueles que moravam em outras regiões, né? E vinham ali para Jerusalém. Então, a perseguição para esses novos cristãos, principalmente para os cristãos helenistas, ou seja, aqueles de fala grega, não de fala judaica, não de fala hebraica ou aramaica, né? E não contra os hebreus. Por isso, os apóstolos, bem como Barnabé e outros, puderam permanecer em Jerusalém. Então, a gente vê que esses cristãos que se converteram a Cristo, aqueles de fala grega, aqueles que não eram judeus, né? Eles acabaram sendo dispersos e saíram de Jerusalém, certo? Para poder pregar a palavra de Deus. Não para poder pregar, na verdade, eles saíram pela perseguição. E automaticamente, saindo de Jerusalém, eles começaram a ser testemunhas de Cristo. Lucas vai nos contar que Paulo não somente consentiu no assassinato de Estevão, mas ele causou grandes estragos na igreja primitiva. Aí eu pulei uma parte aqui, irmão, deixa eu voltar. O versículo 2 diz assim: Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Aqui tem uma prova clara, claríssima, de que Estevão foi morto injustamente. Porque aqueles criminosos, aqueles que eram apedrejados de uma forma, vamos dizer, justa pela lei de Moisés, eles não poderiam ser enterrados e muito menos ser lamentados, né? E aqui a gente vê que Estevão, ele teve um enterro decente e as pessoas choraram por ele, lamentaram por ele. Então a gente vê através disso daqui que a morte de Estevão, ela foi de uma forma completamente aleatória. Ela foi de uma forma completamente errada, se a gente puxar e verificar a lei de Moisés. A lei que Deus entregou para Moisés ali no Monte Sinai. Então a gente vê claramente que Estevão foi o primeiro mártir, assim como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo morreu ali pelo Evangelho, ele foi também acusado injustamente, fizeram uma trama contra Jesus e Jesus foi crucificado. Aqui, se eles tivessem condições, eles até crucificariam Estevão. Só que no momento não tinha ninguém romano para poder julgar, né? Naquela época, provavelmente, Pilatos já não estava mais ali no comando. Então, eles resolveram com a sua própria mão. Lucas vai nos contar que Paulo não somente consentiu no assassinato de Estevão, mas ele causou grandes estragos na igreja primitiva. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a gente vê como Paulo, né, naquele momento ainda Saulo, né, sendo chamado de Saulo, ele perseguia de uma forma implacável, né? A gente vai ver aqui no estudo de que ele parecia um dragão, sabe? Soltando fumaça pelas ventas, e aonde tinha cristão, eles pegava, matava, levava para a prisão para ser morto. Então, ele era realmente o cão chupando manga, entendeu? Uma pessoa realmente contrária completamente ao cristianismo, certo? E é aquele que a gente mais quer ver no céu. Olha só, para os irmãos verem, né, como as coisas são, né? Uma pessoa tão maligna naquele momento ali, quanto o cristianismo, né? E depois Deus o transforma de tal forma que, né, que a gente, né, gostaria de ter uma conversa, né, com Paulo, para saber de todas as coisas. Interessante isso. Filipe, ou evangelista, esse daqui, como eu falei para os irmãos, o segundo diácono que sai para pregar a palavra. O evangelho para Samaria. Os eventos em Atos 8, de 4 a 24, ocorrem durante a deflagração de uma grande perseguição em Jerusalém. Como farei uma perseguição sobre
os cristãos, né, mas os cristãos helenistas, aqueles de fala grega. E devido a isso, a igreja se dispersou. Todos os cristãos fugiram da cidade, exceto os apóstolos. Então a gente vê, né, através disso daqui, que esses cristãos, né, helenistas, né, eles acabaram saindo e Filipe era um deles, né. A gente não, quando a gente viu aquela lista dos 7, a gente viu todos os nomes dos diáconos que foram escolhidos, mas a gente não sabe com certeza a procedência de cada um, né. Mas provavelmente, como Filipe, ele saiu também fugido, vamos se dizer assim, para poder salvar a sua própria vida, ele também pode ser considerado, né, um cristão helenista, ou seja, um cristão de fala grega. Pode mudar, meu irmão, isto. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A igreja primitiva espalhou a fé não através de clérigos profissionais, mas de leigos. Isso é bem interessante, irmãos. Se lembra nas outras aulas que nós fizemos, que nós participamos, de que os apóstolos, né, até de uma forma meio egocêntrica, não, eu não vou me meter na mesa, né? Eu não vou ali ficar servindo as mesas. Vamos chamar outras pessoas, porque o nosso papel é de pregar o evangelho e de orar. Ou seja, na cabeça deles ainda, dos apóstolos, irmãos, eles ainda não tinham aquela coisa de que eles eram os tais, de que eles iriam realmente fazer as coisas de Cristo. Só que a gente começa a perceber que não era bem assim, né? Estevão foi chamado para servir as mesas, mas o que ele fez? Além de servir as mesas, ele pregou o evangelho. Ele pregava o evangelho nas ruas, nos lugares e foi apedrejado. Depois a gente vê Filipe também, que foi chamado simplesmente para servir as mesas. Mas o que a gente vai ver? Filipe, o primeiro missionário, a primeira pessoa a sair de Jerusalém e pregar a palavra. Então os apóstolos, né, eles se precipitaram ali no começo ali da formação da igreja, né? Uma que eu já falei para os irmãos sobre até a escolha, né, do 12º apóstolo no lugar de Judas, né? Porque o que a gente começa a perceber, né, que Jesus Cristo tinha um outro plano, né? Jesus Cristo tinha um outro apóstolo em mente, e que seria um apóstolo realmente chamado pelo próprio Cristo, né? Então a gente vê algumas nuances, algumas coisas assim que nos chamam a atenção, né, de erros, né, no começo da igreja. E os apóstolos, né, eles, embora tivessem o Espírito Santo, fossem realmente os escolhidos de Jesus, eles também erraram, né? Então a gente vê que perfeito mesmo só Cristo, né? As pessoas erram, as pessoas cometem erros, mas, sabe, não quer dizer que a gente tem que pegar e crucificar. Não, porque eles foram acertando as coisas, né? Eles foram entendendo realmente aos poucos o que era ser cristão, o que era servir a Cristo. Eles foram entendendo aos poucos o que Jesus Cristo realmente queria de cada um deles, né? A gente vai ver Pedro ainda batendo muito a cabeça ainda, mesmo depois da morte de Cristo. A gente vai ver outros diáconos, outros apóstolos fazendo coisas que às vezes não deveriam fazer, mas tudo é um aprendizado, como nas nossas vidas, né? Nós, como cristãos e como crentes, muitas vezes novos, nós fazemos muita besteira, né? Colocamos o dedo na cara das pessoas, tipo, você vai para o inferno, eu sou salvo e você não, porque nós não temos entendimento, ainda a gente está ali naquele caminho, né? Ainda tomando leitinho, né? Não comida sólida. E a gente pode ver que os apóstolos ainda estavam nessa vibe ainda, né? Nesse aprendizado, né? Mas a gente vê que depois eles conseguiram realmente se estruturar de uma forma melhor e conseguiram entender claramente a vontade de Jesus. A igreja primitiva espalhou a fé não através de clérigos profissionais, mas de leigos. Todas as pessoas levaram o evangelho para as mais remotas regiões do império. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, né? Então,
Para os irmãos terem uma noção que Filipe, ele não era um judeu, porque se ele fosse um judeu, ele jamais iria para Samaria. Um judeu simplesmente odiava os samaritanos. Lembra ali dos apóstolos, né? Tiago e João, Senhor, dá autorização aí para mim mandar que desse fogo na cabeça desses samaritanos para acabar com todos eles. Era esse o amor que eles tinham pelos samaritanos. E se Filipe fosse um judeu, ele provavelmente, irmãos, ele não iria para Samaria. Então a gente vê que ele era né, ele era um cristão, né, mas um cristão de fala grega, né, que se converteu, né, ao cristianismo. Se Filipe foi para a cidade que era a própria capital de Samaria ou para outra cidade, não está claro no contexto. Mas, de qualquer forma, ele manifestou grande poder e prodígios. No versículo 6 e 7 diz assim: Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então a gente vê aqui, né, um diácono, um daqueles que os apóstolos colocaram para só servir as mesas, fazendo milagres, expulsando demônios, curando as pessoas, assim como os apóstolos. Então a gente vê que o poder do Espírito Santo estava ali em Filipe, né? E como nós vimos aqui, ele não era nenhum bambambam ali do círculo da cristandade. Não, ele era um humilde diácono que saiu ali da perseguição e foi pregar o evangelho, realizando milagres e pregando o reino de Deus numa cidade que estava sob opressão satânica, né? Então ele escolheu uma cidade muito boa ali, né? Oprimido por Satanás, Tiago chega e liberta as pessoas de Satanás, cura as pessoas que estão enfermas e prega o evangelho de uma forma tal que as pessoas se converteram ali na Samaria, né? Se converteram ao cristianismo, né? Então a gente vê o poder de Deus sendo realmente, né, proclamado em todas as regiões. Em Samaria, por Filipe, foi a primeira, né? O primeiro missionário, Filipe. Lucas conta-nos que a cidade estava cheia de alegria, né? No verso 9 e 10 diz assim: Assim houve grande alegria naquela cidade. Mas então surgiu uma observação ameaçadora. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Então a gente vê aqui um feiticeiro, né, um mago, enganando as pessoas e que tinha vários privilégios, né? E que no qual as pessoas tinham um grande respeito, tanto é que colocou ele como uma pessoa que tinha o grande poder. Só que daí eles começaram a ver realmente quem tinha o grande poder. No caso, Filipe, que chegou cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus e começou a fazer milagres, começou a fazer muitos prodígios, né? O texto não diz, mas a gente vê através das escrituras que geralmente esses magos, essas pessoas que fazem essas magias, né, esses encantamentos, para enganar o povo, eles cobravam por isso, né? Só que Filipe não, Filipe fazia em nome de Jesus e fazia as coisas, né, sem cobrar, né, que não era o, o que ele queria. Ele queria realmente que as pessoas fossem libertas, que as pessoas fossem salvas e que as pessoas ficassem livres, né, de Satanás. Simão, identificado como mágico, tinha o povo na palma de sua mão. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. Ele era tão esperto e talentoso em seus truques mágicos que eles o temiam. Então a gente vê uma pessoa, né, que fazia magias, que fazia encantamentos para enganar o povo. E nada diferente dos dias de hoje, né?
Nós temos várias pessoas, né, sendo dirigidas por Satanás, e a gente não se engane, Satanás também tem poder, não o poder de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, mas também tem poder que faz muitas coisas e engana muitas pessoas. E naquele tempo era assim e hoje também continua da mesma forma. E as pessoas já são enganadas por quê? Justamente porque não conhecem a verdade, né. E essas pessoas estavam abrindo seus olhos, porque o evangelho de Cristo tinha chegado e Filipe estava ali proclamando o evangelho, ensinando realmente a graça, o amor de Deus. Esse Simão está entre as muitas pessoas convertidas pela pregação de Filipe. Pode mudar, meu irmão. Isso, obrigado. Esse Simão está entre as muitas pessoas convertidas pela pregação de Filipe. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E ele é batizado e segue Filipe nessas regiões e circunvizinhanças. E foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Mas preste atenção, irmãos. Embora tradicionalmente seja dito que Simão era hipócrita, o texto não dá nenhuma indicação disso. Por isso, alguns teólogos parte do contexto e declara que Simão concordou em se juntar à comunidade na esperança de descobrir o segredo do poder de Filipe, de realizar feitos extraordinários. Por isso, ele não o deixa sozinho, a fim de observá-lo de perto enquanto ele desempenhava suas atividades. Então a gente vê claramente que Simão, na realidade, ele ficou maravilhado com, né, o poder de Filipe, que não era de Filipe, mas sim do próprio Cristo, do Espírito Santo. Mas ele, não conhecendo, e ele provavelmente, ele não, a palavra de Deus diz que ele creu, né, naquelas coisas que ele viu, né, nos sinais maravilhosos que Filipe ali fez, né. Mas, né, o próprio Cristo falou: mais importante é você crer sem ver", né. Ou seja, ele ficou com aquele negócio: "Poxa vida, Filipe vem, ele realmente ele não tem truque nenhum, ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas de demônios. Não, eu quero esse poder para mim. O poder que eu tenho é um poder falso, um poder de magia, um poder de ilusionismo, no qual eu faço para enganar as pessoas. Mas o que Felipe tem é bem diferente. E eu quero esse poder." Então ele seguia a Felipe para tentar descobrir uma maneira de poder ter esse mesmo poder, né? Só que a gente vai ver no seguir do estudo, né, que infelizmente, né, a atitude de Simão é uma atitude direcionada, né, pelo diabo, pelo próprio inimigo do cristianismo, que é Satanás, né. Então a gente vê claramente sobre isso, né. Por isso os 12 intervêm, né. Então ali, num certo encontro dos 12 ali em Jerusalém, sabendo que os samaritanos estavam sendo salvos, eles estavam recebendo a palavra de Deus e crendo, os 12 mandou, né, ali João e Pedro para verificar se realmente aquilo era verdade. Por isso os 12 intervêm. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Tá? Mas, irmãos, não se enganem, né? Porque, assim, não se esqueçam que todos os apóstolos ali eram judeus, certo? E eles queriam, sim, ver realmente se aqueles samaritanos, né, eles estavam recebendo realmente o Espírito Santo, se eles estavam realmente se convertendo, se eles estavam realmente aceitando a Cristo, né? Aí, nessa decisão de mandar ali Pedro e João, é nada mais de uma forma para realmente saber se o que estava acontecendo em Samaria era verdade ou não, certo? Ao chegar, os dois descobrem que os cristãos de lá ainda não tinham recebido o Espírito Santo.
Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui pode gerar uma dúvida nos irmãos, mas como assim? Né? A gente vem estudando, né? Os irmãos já fizeram vários estudos comigo, o irmão Ronaldo sempre fala que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, não é isso? E agora, como é que esses samaritanos que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, através de Filipe, não receberam o Espírito Santo? É uma contradição? Não. Deus ele faz as coisas completamente corretas. Por que que Deus ali, vamos dizer, freou o Espírito Santo de descer nesses samaritanos? Porque sabia da obstinação ali dos 12, sabiam que eles iam ficar com o pé atrás. Poxa vida, esses samaritanos, como ele chamava aqui, esses cachorros ali de Samaria, estão recebendo a Cristo? Não, nós temos que ir lá ver. E mandaram ali Pedro e João, um dos líderes ali da igreja. Para que isso? Para que eles também pudessem verificar isso. E quando eles chegam e veem que eles não desceram o Espírito, não desceu o Espírito Santo, e eles impõem a mão sobre eles, daí o Espírito Santo desce, daí eles têm a confirmação de que realmente o Espírito Santo desceu e de que esses samaritanos receberam a Cristo Jesus. Certo? Deus fez com que isso acontecesse para provar para eles que realmente Samaria estava se convertendo. Que não era só os judeus que iam receber essa graça, mas que até aqueles impuros, como eles chamavam, samaritanos, iriam receber a graça. Os apóstolos impõem as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então a gente vê que é uma, uma atitude de Deus, né, para que esses apóstolos começassem realmente a serem quebrantados de tal forma que eles entendessem que a salvação não era só para os judeus, porque até então eles não tinham esse entendimento claro. Né? Tanto é que eles ficam espantados. Poxa, os samaritanos estão recebendo a Cristo, mas como assim? Então eles encaminham Pedro e João para que eles tenham certeza, justamente os líderes, porque quando eles voltarem para Jerusalém, eles vão ser testemunhas para todos aqueles judeus. Olha, eu vi com esses meus olhos que a terra há de comer, que eles se converteram e que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Certo? Isso era uma estratégia do próprio Deus para que a igreja pudesse ter essa continuidade, pudesse ter realmente esse carimbo realmente de autenticação de que Samaria estava recebendo o Espírito Santo, certo? Então a gente vê essa prova, né? Veja bem, eu não vou entrar no mérito agora, mas os pentecostais colocam esse texto buscando uma artimanha, tipo para falar assim, tá vendo? Existe o segundo batismo, mas isso não é uma prova. De forma alguma. Isso é simplesmente a gente ter um entendimento de que Deus fez isso justamente para mostrar para esses cabeça dura de que Samaria estava sendo salva e que o Espírito Santo estava descendo sobre eles. Isso é apenas um testemunho de Deus na vida dessas pessoas, certo? E depois a gente vai ver mais 2 ou 3 vezes isso acontecendo, né? A gente vai ver Cornélio, né? Cornélio recebendo ali o Espírito Santo e falando em línguas. A gente vai ver os Efésios quando Paulo chega lá e eles, vocês foram batizados com o quê? Ah, não, eu fui batizado com o batismo de João. E daí Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Então, tudo isso é um argumento que os pentecostais usam para o segundo batismo, irmãos. Mas isso é uma sequência que as coisas estão acontecendo para que seja provado que realmente o Espírito Santo de Deus, a salvação estava indo para todas as pessoas do mundo. Samaritanos, gregos, né, gentios como Cornélios. Né? Então era uma prova disso. Não que existe um segundo batismo, né?
Nós batistas cremos, né, e quero que os irmãos também creiam que nós somos salvos através da nossa confissão de que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. E o Espírito Santo desce nesse exato momento sobre nós. Nós não precisamos de um segundo batismo. Nós não precisamos de uma confirmação. Nós não precisamos de um segundo batismo para receber o Espírito Santo e começar a ter dons. Não. Nós já temos dons a partir do momento que recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E o Espírito Santo recai sobre nós nesse momento. O que nós temos depois é buscar o enchimento do Espírito Santo, para que cada vez mais nós sejamos cheios do Espírito Santo para poder fazer o trabalho, a obra na igreja. E a vontade de Jesus, que é ser testemunha. Nós precisamos disso. Então, os pentecostais usam alguns textos que nós vamos ver todos eles aqui em Atos, e eu vou explicar um por um, para que os irmãos tenham essa noção de que não existe um segundo batismo. Existe só um batismo com o Espírito Santo. Amém? Esse Simão está entre as muitas pessoas convertidas. Não, eu estou errado. Eu não passei agora aqui o meu texto. É isto. Quando Simão presenciou Pedro e João orando pelos novos convertidos para que recebessem o Espírito Santo, Simão se aproximou deles e disse: Dê-me também esse poder, para que para que possa sobre para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, a gente vê claramente Simão querendo o poder, né, dos apóstolos, querendo o poder deles para poder, né, fazer as coisas, né, de uma forma irregular, de uma forma que não tem nada a ver com o evangelho, certo? Pedro olhou para Simão, o mago, e disse: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Encontramos aqui um eufemismo bíblico, ou seja, encontramos aqui uma figura de linguagem. Porque, na verdade, o que Pedro quis dizer é assim: ó, você e seu dinheiro vão para o inferno. Era isso que Pedro queria dizer, certo? Ele falou de uma forma mais delicada, mas a verdade, o que ele queria era justamente isso, certo? Porque o que Simão queria não tinha nenhum propósito evangelístico, não tinha nenhum propósito de pregar o evangelho, ele queria um poder para ele, pessoal, para que ele pudesse ser novamente aquele Simão o mago que conseguia, né, enganar todas as pessoas. Era esse o intuito de Simão o mago. Ele, ele pronunciou o pior, né, ou seja, Pedro, né, pronunciou o pior julgamento sobre aquele feiticeiro e entregou-o com o seu pedido para as mais profundas regiões do próprio inferno. A graça de Deus não está à venda. Se você pensa que a graça de Deus está à venda, então você o insulta tão profundamente quanto Simão, o mago, o fez. Eu queria colocar um adendo aqui para os irmãos entenderem uma coisa. Aqui a gente vê claramente que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, os dons do Espírito Santo, eles não podem ser comprados. Entendeu? Isso daí é um dom de graça, é um dom da graça. Todos os dons que nós recebemos quando aceitamos a Jesus, né, é de graça, você não tem como pagar. Certo? A salvação é de graça, os dons são de graça, a misericórdia, o amor de Deus. Com isso, o que eu quero dizer? Né? Os irmãos vão entender o que eu quero dizer que dessa igreja primitiva, ali pelo século XVI, mais ou menos, surgiu um tal de Martinho Lutero, que ele colocou 95 teses na porta da igreja, justamente contra esse tipo de coisa. Porque ali os religiosos da época, eles estavam vendendo indulgências. Para quê? Para serem salvas. E esse texto mostra claramente que a gente não consegue comprar a salvação de forma alguma. A gente não consegue comprar a graça, a gente não consegue comprar, né,
poder de Deus, né? Tudo isso é dado de graça. Então, quando Martim Lutero colocou as 95 teses lá, era contra esse tipo de coisa. Podemos até imaginar que existiam muitos simãos ali naquela época, querendo vender a graça de Deus, querendo vender o poder de Deus, querendo vender a salvação. E isso não é, isso não se, a gente não tem como comprar. Né? E nessa época, ali, no século XVI, mais ou menos, que começou a surgir, que surgiu realmente o protestantismo, né? Surgiu a religião evangélica ali através de Martim Lutero, que tentou mudar esse tipo de procedimento ali dos religiosos, certo? Martim Lutero ele não queria se desligar da igreja. Na verdade, ele queria que a igreja voltasse para o caminho, porque a igreja estava totalmente fora do caminho, vendendo indulgências, vendendo algumas outras particularidades, né? Tipo, você tem poder, você tem dinheiro, você pode ser um bispo, você pode ser o que você quiser, contanto que pague. E era isso que Simão queria. Simão queria pagar pela graça, queria pagar pelo poder que o Espírito Santo, né, deu ali aos apóstolos, deu a Filipe. E isso não se compra. Só queria passar isso para os irmãos terem uma noção sobre o quanto é importante a gente ter esse entendimento. Que quando nós cremos em Cristo Jesus, né, esse dom, né, nós recebemos de graça. Né? Não tem como a gente comprar esse dom. É Deus que nos dá. Amém, meus irmãos? Pedro advertiu a Simão: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pedro disse a Simão que o fel do veneno estava em sua alma e que ele estava escravizado pelo pecado. Pedro disse a Simão que Deus podia ver o veneno em seu coração e sua escravidão no pecado. Então o mago disse: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Note, irmãos, que ele não diz: ore ao Senhor por mim, para que eu seja convertido e tenha verdadeira fé e seja resgatado. Simão estava preocupado em escapar da punição, o que também não é fé salvadora. Então a gente vê que Simão, embora ele creu no que Filipe estava fazendo, ele não foi salvo. Ele não aceitou realmente a Jesus Cristo como Salvador. Ele não conheceu e não entendeu o verdadeiro evangelho, o que Filipe estava pregando, o evangelho da graça, o evangelho do amor, né? Ele queria sim por força do seu bolso, né, comprar essa salvação, e isso nós não compramos. Então a gente vê que Simão, embora a gente veja um certo arrependimento dele, né, no qual ele pede para que as pessoas orem, né, orem por mim, para que, né, nada de mal aconteça. Um verdadeiro cristão, ele sabe que ele tem que se arrepender, ele próprio profundamente, e ele mesmo pedir perdão a Deus. E Deus, ele é fiel e justo e nos perdoa a cada um dos nossos pecados. Mas, infelizmente, Simão não entendeu isso. Né? A gente vê por esses versículos e as próprias palavras de Simão que ele não entendeu o evangelho. Infelizmente, muitas pessoas, nos dias de hoje, também não entendem o verdadeiro evangelho. Não entendem a verdadeira graça. Né? O que é realmente ser um cristão em Cristo Jesus. Lucas agora continua a narrativa da jornada missionária de Filipe. Pensamos tanto nas viagens missionárias de Paulo que às vezes esquecemos que as jornadas missionárias da igreja primitiva começaram antes de Paulo, algumas das quais especificamente aqui na pessoa de Filipe. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Se vocês olharem para o mapa
da antiga Palestina encontrarão a Galiléia ao norte, ao sul a Judéia e a região de Samaria incrustada entre elas. Eu coloquei um mapinha aí para depois os irmãos olharem. Filipe estava ministrando ao norte de Jerusalém, em Samaria. Então, o anjo do Senhor veio a ele de maneira semelhante a que Deus chamou Elias para o seu ministério no deserto. O anjo disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe obedeceu ao mandamento do Senhor e desceu de Samaria, passando por Jerusalém, e seguiu ao lado da estrada. Felipe e eunuco. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa. Né? Então, provavelmente, esse etíope, né, ele era um prosélito. Né? Prosélito era aquela pessoa que entrava, né, para o judaísmo, aceitava a religião judaica. Então, provavelmente, ele era um prosélito, né? Ele era uma pessoa que adentrou, né, a religião judaica, e nós sabemos que, uma vez por ano, né, nas festas ali, todos esses que professam a religião judaica, eles têm que ir ali para Jerusalém, né, pelo menos uma vez por ano. E esse eunuco, né, esse etíope, fez esse caminho e ele estava voltando quando o Filipe o encontrou. Né? Coloquei um adendo aqui, ó. Na antiguidade, o eunuco era aquele que havia sido cirurgicamente emasculado, ou seja, um eunuco, né, era uma pessoa que não tinha mais as suas partes masculinas, né? Então ele foi emasculado. Por que isso? Geralmente os reis, né, eles tinham muitas mulheres, muitas concubinas e deixavam o eunuco para tomar conta delas, né? Só que não queria que eles mexessem com a mulher dele, né? Então o que fazia? Emasculava o coitado do eunuco que ficava tomando conta das mulheres. Né? Só que também tinha eunucos que não eram emasculados. Por exemplo, esse daqui, para você ter uma ideia, ele era um eunuco, mas era de uma rainha. Né? Então não havia necessidade de, né, emascular esse eunuco. Então provavelmente ele tinha todas as suas partes ali inteirinhas ainda. O eunuco etíope era um homem de grande autoridade sobre Candace, a rainha da Etiópia. Tinha vindo a Jerusalém para adorar, o que indica que ele poderia ter sido um judeu da dispersação, mas é mais provável que ele fosse um gentil, ou seja, um prosélito, que em determinado momento abraçara os ensinos do judaísmo e havia feito a longa viagem da Etiópia para Jerusalém para alguma ocasião especial a qual estava retornando. Sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Assim, ali estava o eunuco, sentado em sua carruagem, lendo um texto do Antigo Testamento, e ao erguer os olhos, viu um homem correndo ao seu lado. Né? Então a gente vê claramente que esse etíope, né, esse eunuco, ele estava na sua carruagem, estava lendo o livro do Antigo Testamento de Isaías, e de repente ele viu, né, um rapazinho correndo do lado dele, né? Imagina o susto que ele deve ter tido, né? Ué, o que esse rapaz está fazendo atrás de mim aqui? Ainda correndo rápido, né? Porque a carruagem corre e Felipe correndo atrás dele. No momento que Felipe se aproximou do eunuco, ele gritou: o senhor entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Né? Então, depois dessa corrida, né, o eunuco vê Felipe e pede para que ele se sente ao seu lado para poder explicar o que ele estava lendo. Né? Porque ele estava lendo ali Isaías 53, né, que é sobre o servo sofredor, mas ele não estava entendendo sobre o que a situação, o que aqueles versículos realmente estavam dizendo. Né? E daí Felipe apresenta para ele o evangelho através do quê? Do Antigo Testamento, irmãos. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro,
E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida foi tirada da terra. Pois a sua vida foi tirada da terra. O texto que o Nuco lia em Isaías era 53, 1, 3. Isso soa como de uma testemunha ocular da paixão de Cristo, né? Quando a gente lê isso daqui, quando nós já conhecemos o Evangelho, né? Quando nós temos esse conhecimento da palavra de Deus, a gente vê claramente que ali Isaías estava falando sobre a paixão de Cristo. Mas olha o interessante, Isaías, ele escreveu isso daí há 800 anos antes da cruz, né? Ou seja, Deus já estava informando ali o Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, que o Messias viria e que ele iria padecer dessa forma, certo? Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente lê, por exemplo, Isaías e vê o tanto que Isaías declara a vinda de Cristo, daí a gente fica pensando, mas como assim, né? Os judeus têm o Antigo Testamento, os judeus conheciam o Antigo Testamento, e quando tudo aquilo que estava no Antigo Testamento estava acontecendo, eles não creram. É meio que surreal esse tipo de coisa, né? A gente vê Paulo, por exemplo. Paulo, ele era um conhecedor profundo do Antigo Testamento. E quando Jesus Cristo chegou, ele não creu e depois ainda perseguiu os cristãos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fica meio que pensativo, né? Como que eles conseguiram essa proeza, né? De não realmente aceitar o Messias enviado por Deus. Professor, Sim, fazer um adendo sobre isso das profecias, né, sobre Cristo no Antigo Testamento. É interessante a gente notar que hoje em dia os judeus eles tentam muito desassociar algumas dessas profecias com Cristo. Eles pegam, por exemplo, essa passagem muito famosa do servo sofredor de Isaías 53, né? Eles tentam torcer a exegese, né? Torcer a palavra e falar, não, na verdade é uma representação de Israel, tal, e tantas outras passagens, como alguns salmos de Davi, enfim. Mas é interessante que vários historiadores, o próprio Justo Gonzalez, que a gente tem usado aqui para fazer as aulas, né? Ele comenta que no período de Jesus, os judeus eles tinham plena compreensão que eram profecias messiânicas. É uma coisa muito tardia de tentar, justamente por conta de Jesus, já Jesus tendo encarnado, tendo morrido na cruz, ressuscitado, dos judeus tentarem desassociar essas profecias com Jesus, que é o verdadeiro Messias, que é nosso Salvador, né? É que eu estou avisando porque é muito comum a gente encontrar assim pela internet os judeus e defensores dos judeus falando, não, essa profecia na verdade é outra coisa, tal. Não é não. Veio depois de Jesus essas interpretações deles. obrigado, meu irmão. Imagina. Os irmãos realmente têm que ficar atentos a esse tipo de coisa, né? Porque isso não acontece não só com os judeus, mas a gente for ver, a gente vê hoje até muitos evangélicos, né? Muitas igrejas evangélicas tirando o texto, né, do próprio contexto. Eles tiram, né? Pega um versículo, tira completamente do contexto do que esse versículo está falando para usar como pretexto para alguma falcatrua, para alguma coisa errada, né? E os judeus a mesma coisa, eles tentam, né, desvalorizar, descaracterizar o que a palavra do Antigo Testamento fala sobre Jesus Cristo e tenta colocar de uma outra forma. Não, como que nem o professor falou, o professor Luiz falou, eles tentam colocar como se fosse essas palavras aqui, por exemplo, de Isaías, como se ele estivesse falando do próprio Israel, né, do próprio povo judeu, mas a realidade não, é clara. Ele fala de uma pessoa, de um ser que viria a esse mundo, queria sofrer e entregar a sua vida para, né, as pessoas serem salvas. E eles tentam descaracterizar tudo isso. Então a gente tem que realmente prestar muita atenção nisso, né? E ter conhecimento da palavra para a gente poder refutar essas coisas. Obrigado, meu irmão. No entanto, aqui, 800 anos mais tarde, estava um etíope lendo esse texto e disse a Filipe:
Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Porque Filipe não se utilizou dos livros de Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, ou Atos, ou para algumas das epístolas. Ele não podia, porque esses livros ainda não haviam sido escritos. Todavia, quando o evangelho foi para a Etiópia, através do evangelista Filipe, foi pela pregação da palavra de Deus, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Filipe pregou a Cristo não a partir do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Isso daqui cai por terra por muitas pessoas, infelizmente, que têm uma visão de que o Antigo Testamento já se foi, que o Antigo Testamento não serve para mais nada. E isso não é uma realidade, certo? A gente vê Filipe, né, evangelizando, mostrando a Cristo através do Antigo Testamento. E isso nós podemos fazer também, claramente sobre isso, né? O Antigo Testamento nós temos muitas profecias, né? Muitos profetas falando sobre a vinda de Cristo, né? E o Antigo e o Novo Testamento é nada mais do que a confirmação do Antigo Testamento. Então nós não podemos descartar o Antigo Testamento como uma coisa banal e que não serve para mais nada. E agora eu só vou usar o Novo Testamento. O Antigo Testamento é de suma importância, irmãos, justamente para provar a fidelidade do Novo Testamento. Certo? Então a gente vê que a Bíblia ela é perfeita no seu conjunto. Nós não podemos, né, descartar, né, o Antigo Testamento em prol do Novo Testamento, certo? A gente vê muito isso acontecendo, as pessoas falando, não, mas hoje nós temos que viver o Novo Testamento, não o Antigo Testamento. É claro que tem algumas coisas que nós devemos deixar de lado, como rituais do Antigo Testamento ou coisa parecida. Mas o cerne realmente do cristianismo está ali também no Antigo Testamento, que vem para o Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Chegaram a um lugar onde havia água à beira da estrada, provavelmente um pequeno oásis, que não esperavam encontrar naquele local. E quando viram a água, o eunuco disse: Olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Filipe certamente havia falado sobre a grande comissão, o chamado para ir a todo mundo pregando o ensinamento a Cristo e batizando a todas as nações, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sobre o fato que o batismo era o sinal da nova aliança. Nós sabemos que o batismo é o sinal da nova aliança. Nós tivemos a circuncisão, que era o sinal ali da aliança antiga, que Deus fez com Abraão, e hoje nós estamos, né, com a nova aliança. Hoje nós não precisamos ser circuncidados para sermos de Cristo, né? Hoje nós temos o quê? O batismo com o Espírito Santo, que é a nova aliança, que é o selo realmente para nos considerarmos filhos de Deus, né? Antigamente, no Antigo Testamento, vamos colocar assim, ali, né, quando Deus chamou Abraão para formar uma nação, a aliança que Deus fez com Abraão era a circuncisão. Hoje já não. Hoje não há necessidade da circuncisão, mas sim do batismo. Disse Filipe: Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Esse é o cerne. Isso é o que nós devemos, todas as pessoas devem fazer para aceitar a Jesus Cristo, assim como esse eunuco. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Certo? Todos aqueles que creem nisso, que, né, professarem com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, se tornam um cristão e recebem o Espírito Santo de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Então nós temos aqui, irmãos, o sinal da nova aliança, que o eunuco recebeu. Só que o sinal da nova aliança não é, as pessoas às vezes confundem o batismo nas águas. O sinal da nova aliança é você crer em Cristo Jesus como Salvador e receber o Espírito Santo. Esse é o sinal da nova aliança.
O você ser batizado nas águas é uma confirmação do que você já fez, ok? Espero que os irmãos tenham essa noção sobre esse tipo de coisa. As pessoas às vezes pensam, pô, mas ele não foi batizado ainda. Será que se ele morrer, ele vai para o céu? Vai, né? Não se esqueça ali do ladrão da cruz, né? O pastor segundo pregou essa última pregação sobre ele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E ele não desceu da cruz e não foi batizado nas águas, né? Ele recebeu o Espírito Santo ali na cruz, quando ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador. A viagem de Filipe. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O eunuco fez essa árdua jornada até Jerusalém para cumprir os rituais do Antigo Testamento. E no caminho para casa, ele encontrou Cristo. O evangelista que o tomou foi tomado, mas a alegria de Cristo permaneceu com ele durante todo o caminho de volta para a sua nação. Filipe, porém, apareceu em Azoto, que era um nome dado às dotes do Antigo Testamento. E indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe havia feito meia volta. Ele fora para Samaria, no norte, então foi chamado por Deus para voltar ao sul em direção a Jerusalém, desceu para Gaza e então subiu para as cidades da planície, as 5 cidades dos filisteus. Finalmente se dirigiu para o norte, de volta para a cidade de Cesareia, que fora construída por Herodes e recebeu esse nome em honra de Augusto César. Agora nós vamos partir, irmãos, para a conversão de Paulo. Essa parte aqui de Filipe, a sua ação missionária, os irmãos têm alguma dúvida? Ok? Então vamos partir agora para a conversão de Saulo. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo ou Saulo, irmãos, Paulo ou Saulo, acho que os irmãos já sabem, né? Paulo, certo? Era o nome grego e Saulo era o nome judeu, tá? Aqui não existe, tipo assim, não, Saulo, depois que ele se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não. Tanto Paulo como Saulo é o nome do apóstolo. Só que Saulo é o seu nome judeu e Paulo é o seu nome grego, no qual ele usava quando ele estava ali pregando para os gentios, tá? É que nem João Marcos, né? João Marcos ali do Evangelho de Marcos. O nome João era o nome judeu e Marcos era o nome grego. Eles sempre tinham esses dois nomes, era comum isso naquela época. Paulo ou Saulo é descrito em algumas traduções como alguém que respira fogo, proporcionando assim uma linguagem de um dragão que busca a quem devorar. A palavra por respirar não se refere a expirar, mas a inspirar. A inspiração como ameaça de morte e destruição. Pode soar estranho, mas a ideia é que Saulo estava tão passional em seu intento de prosseguir em sua perseguição contra a emergente comunidade cristã, que parecia uma fera que emite um ronco antes de atacar. Essa é a imagem que Lucas dá para descrever a intensidade da hostilidade feroz de Saulo, enquanto se dirigia para Damasco. Então, os irmãos têm a certeza disso, né? Enquanto Paulo não tinha sido convertido, quando ele não viu, né, a Jesus Cristo, ele era como se fosse uma fera realmente, né, querendo destruir todos os cristãos que ele encontrava pela frente. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então, assim, a intensidade do ódio de Paulo era tão grande, mas tão grande, que ele pediu até autorização ali para os sacerdotes, né, uma carta de autorização para poder prender os cristãos, para prender aquelas pessoas do caminho. Então a gente imagina Paulo, né, nessa época, né?
não era essa pessoa tão amável, não tão cheia de graça, né, como a gente vê agora nas suas epístolas, né, nos seus ensinamentos. Encontro com o Senhor glorificado. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Saulo estava quase chegando a Damasco, ele estava na estrada da Transjordânia, que é hoje, né, a Transjordânia, que é a estrada do deserto. Baseado em alguns dos seus outros registros em Atos, sabemos que era perto do meio-dia, quando o sol brilha mais forte, que apareceu uma luz do céu. Era tão resplandecente que praticamente obscureceu a luz do sol. A luz de Jesus era tão forte que a própria luz ali do sol foi obscurecida. Para os irmãos terem uma ideia de como é, né, a imagem de Cristo. O que Paulo experimentou durou alguns instantes. Era evidente de origem sobrenatural e Saulo foi atirado ao chão. Imediatamente, depois ele ouviu essas palavras em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então a gente vê, né, Paulo, né, indo para Damasco, Jesus Cristo aparecendo ali para ele com uma luz brilhante, ele cai ao chão e Jesus Cristo clama para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí Paulo já pergunta: quem és tu? Ele ouvia a voz, ele estava ali presenciando uma coisa sobrenatural, mas não tinha noção de quem era. A resposta veio: eu sou Jesus, a quem você persegue. O interessante notar aqui, irmãos, é que assim, quando a gente vê Jesus falando isso, a quem você persegue, Jesus Cristo já tinha sido morto e glorificado. Jesus Cristo já tinha se ascendido ao céu. Então, é assim, quando a gente vê essa passagem de Jesus falando, Paulo, na verdade, não estava perseguindo o próprio Jesus, né? Mas quando Jesus Cristo fala assim, olha, a quem você persegue, é que Jesus se coloca no lugar dos cristãos e no lugar da igreja. Então, quando a gente vê pessoas perseguindo a nós, como crentes em Cristo Jesus, essas pessoas estão claramente perseguindo o próprio Cristo. É isso que essa passagem quer mostrar. Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas Paulo, na realidade, não estava perseguindo Jesus, porque ele não tinha intimidade com Jesus, não conhecia Jesus, provavelmente, mas ele seguia a igreja de Cristo. E Cristo falava: olha, aquele que persegue a igreja, persegue a mim. Aquele que persegue os meus filhos, os cristãos, os crentes, persegue a mim também. Era isso que estava Jesus Cristo falando. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? Aqui é bem interessante isso, né? Automaticamente, quando ele já sabe que é Jesus Cristo, aquele que foi morto na cruz, aquele que no qual ele estava perseguindo os seus seguidores, né? Aqueles que estavam no caminho, ele já pergunta: Senhor, o que queres que faça? É que nem quando Isaías, né, fala, né, mande-me a mim. Deus perguntando: quem vou mandar? Quem vou mandar? E Isaías fala: manda eu. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui, Paulo, ele se coloca à disposição de Cristo, né? Aqui a gente já vê a conversão de Paulo, praticamente. Paulo se rendendo, né, a Jesus Cristo. Existe alguma outra resposta possível quando somos convertidos a Cristo? Consegue se recordar dos dias de sua conversão? A primeira vez que você esteve de joelhos diante de Cristo, o que disse? Como Isaías, devemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Como Paulo, devemos dizer: Senhor, que queres que eu faça? Após a conversão, nossas propriedades mudam dramaticamente. E foi o que aconteceu com Saulo. Isso é o que acontece quando as pessoas se convertem, irmãos, né? Aquelas prioridades que a gente tinha deixa de existir para a gente dar prioridade às coisas de Cristo. E foi o que aconteceu com Saulo, com Paulo naquele momento. A sua necessidade naquele momento era perseguir e matar os cristãos. A partir do momento que ele foi derrubado por Cristo,
A partir do momento que ele soube que Cristo estava ali à busca dele, certo? As suas prioridades mudam e acaba se tornando as prioridades que Cristo quer para ele. E isto é uma coisa para nós nos dias de hoje também, né? Quando nós nos convertemos, certo? Nós temos as nossas atividades aqui nesse mundo, mas nós não podemos deixar de fazer as atividades que Cristo nos determina a fazer. A prioridade dela é o quê? Ser testemunha, pregar o evangelho. E aqui Paulo se entrega claramente a isso. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Então a gente vê o que aconteceu com Saulo. Ele ficou totalmente cego, e aquelas pessoas que estavam com ele foi com ele até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. 3 dias na escuridão, fome e sede. 3 dias para Saulo de Tarso meditar o que aconteceu com ele na estrada de Damasco, né? Então a gente vê, eu fico imaginando Paulo, né, nessa escuridão, cego, imaginando o que tinha acontecido e qual que era o propósito de tudo isso, né? E Jesus, né, manda alguém para que mostre o propósito de Cristo, né, dele para com Paulo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Ananias colocou-se à disposição do Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então foi essa a determinação que Jesus Cristo deu para Ananias, né? Olha o interessante, né? O que Ananias falou: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Então Ananias sabia quem era Saulo, sabia aquela fera indomável que era Saulo, e ficou com medo. E já retrucou a própria ordem de Jesus. Mas como assim que o senhor quer que eu vá falar com esse homem? Esse homem vai acabar me prendendo e vai acabar me matando também, né? Essa é vamos dizer, até a ousadia que Ananias teve com Cristo, de tentar refutar a própria ordem do próprio Deus. Isso soa alguma coisa igual, né, com a gente? Fala a verdade. A gente muitas vezes recebe determinação de Deus e fala: mas Senhor, não dá para ser de outro jeito. É assim que nós agimos. Muitas vezes nós refutamos a própria vontade de Deus, certo? Mas, irmãos, quando há determinação de Deus, quando há a determinação de Deus, a gente pode refutar o quanto for, que não vai ter jeito, nós vamos ter que cumprir. E foi o que aconteceu com Ananias. Olha o que o Senhor falou lá embaixo. Ó. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Simplesmente isso. Vá e fim de papo e fica quietinho no seu canto e vai fazer o que eu estou te mandando. E pronto, final. Todos amamos ouvir Jesus quando ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso é uma belezinha ouvir, né? Mas quando Jesus dá uma ordem meio cabulosa, daí é mais difícil de cumprir, né? Mas, ao chegarmos ali, agora vá. A partir daqui, a vida começa a ficar difícil, né? Irmãos, a vida do crente, ela não é fácil, né? A gente não precisa pensar que eu vou me converter e a minha vida vai virar mil maravilhas. Não. Na realidade, a vida ela é mais difícil, né? Como crente. Às vezes ela se torna mais difícil ainda, porque nós temos, né,
uma religião que muitas vezes não é bem entendida pelas pessoas. Nós somos perseguidos, assim como no começo, né? As pessoas eram perseguidas. Então o Senhor lhe ordenou: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Depois de ouvir as instruções, Ananias, a- que apenas momentos antes tinha respondido: Eis-me aqui, Senhor, disse. Senhor, opa, eu estou falando coisa errada aqui, eu não mudei aqui. Jesus ouviu o argumento dado por Ananias, mas o cortou e disse: vá, faça o que lhe mando fazer, porque Ananias deve ir até Saulo. Este homem é meu instrumento, né? Há uma pergunta aqui: por que Ananias deve ir até Saulo? Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Jesus escolhera Paulo como seu instrumento para ajudar a cultivar o reino que ele havia plantado. Paulo não escolheu a Cristo, mas Cristo o escolheu para seus propósitos, levar seu nome. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha só que interessante, Jesus já falando para Ananias, ó, eu vou mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então a gente vê através disso, irmãos, que nós, né, temos dificuldades, que a nossa vida ela não vai ser um mar de rosa, certo? Mas Jesus é claro, né? Nós vamos ter dificuldade, mas tenham de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E aqui Paulo, ele vai saber realmente o que é servir a Cristo. Paulo teria pela frente um sofrimento indescritível. Quando foi designado para a missão de Cristo, ele não tinha nenhuma ideia do sofrimento que enfrentaria. Hoje somos seus instrumentos, num grau menor que o apóstolo Paulo, mas o somos realmente. E a tarefa ainda permanece para nós, a tarefa do evangelismo, de levar o nome de Jesus. Não existe vocação mais elevada. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então a gente vê aqui Ananias impondo as mãos sobre Paulo e vai sair as escamas, né, que estavam na vista de Paulo, e Paulo vai ser cheio do Espírito Santo para poder fazer a vontade de Cristo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Então a gente vê aqui o processo, né, de conversão de Paulo. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, depois da conversão, Paulo ainda ficou vários dias em Damasco, pregando a palavra, pregando a Cristo, né? Ali começa a perseguição sobre Paulo, né? Ali no capítulo 20 vai dizer: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Paulo é um judeu, então Paulo não foge das suas origens, né? Ele vai pregar primeiramente aos judeus, certo? E através desses atos que muitas vezes Paulo é perseguido, por ele não fugir da sua obrigação de pregar primeiramente aos judeus e depois aos gentios, embora ele foi designado como um apóstolo dos judeus, né? Se os irmãos forem ler todas as epístolas de Paulo, se os irmãos, no decorrer do nosso curso, a gente vê que toda vez que Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa onde ele ia para uma sinagoga. Ele ia para a sinagoga, pregava para os judeus não aceitavam, eles se dirigiam para os gentios. Mas a função de Paulo ele fazia com bastante eloquência. Não é ele. Depois de muitos dias, as pessoas começaram a perguntar: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Então a gente vê que as pessoas reconheciam Paulo e já tinham na mente aquele perseguidor, né? Aquela pessoa que iria persegui-los e iriam
colocá-los na prisão. De início ele foi saudado com espanto. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Essa vai ser a vida de Paulo. Ele pregando e os judeus querendo matá-lo. Eles vão conseguir a morte de Paulo, mas bem depois lá em Roma. Mas Paulo soube do plano e fugiu através do muro, dentro de um cesto. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Vocês imaginam aquele grande apóstolo, aquele grande pregador, aquele grande pastor descendo num cestinho pela muralha? Né? Olha só o que Paulo teve que passar para se manter vivo e fazer a vontade de Deus. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. A gente vê aqui Barnabé entrando na história e mostrando, né, para os outros discípulos, para os apóstolos ali em Jerusalém, né, que realmente Saulo tinha se convertido. Mas era difícil de acreditar, né, sabendo de tudo que aconteceu, com as perseguições que ele tinha, com a autorização que ele deu para matar Estevão. Então, eles tinham um pouco de pé atrás, realmente, sobre o apóstolo Paulo. Novamente, somos informados que Paulo falou com ousadia em nome do Senhor Jesus em Jerusalém. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Disputando com os judeus de língua grega, os helenistas, e logo tentaram matá-lo. Ele lá em Jerusalém, novamente, os judeus de fala grega tentaram matar Paulo. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Eles não aceitavam a conversão de Paulo, porque eles tinham Paulo de uma certa importância para eles, e depois ele deixou, né, de perseguir os cristãos, né, para pregar o evangelho, e eles não aceitaram isso. Quando os discípulos souberam disso, trouxeram-no para Cesareia e o enviaram para Tarso. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Então aqui a gente vê, né, a história de Paulo, o começo da conversão de Paulo. Depois, logo no próximo estudo, nós vamos deixar um pouquinho de Paulo e vamos falar um pouquinho mais sobre Pedro. Só para os irmãos terem uma ideia. Dessa época aqui, quando os irmãos pegaram Saulo e mandaram para Tarso, deixaram Tarso, vamos dizer, meio que de escanteio, de molho, praticamente por de 10 a 13 anos. Né? Para depois, sim, Barnabé ir atrás de Paulo, para que eles começassem a fazer as suas viagens missionárias. Então, não foi assim de um estalo, de uma hora para outra. Praticamente em Tarso, Paulo ficou estudando, Paulo ficou se preparando para poder fazer essas viagens. Porque quando a gente pega a palavra de Deus, parece que é de um pulinho para outro, né? Ele se converteu e logo já começou a fazer as suas viagens missionárias. Não foi isso que aconteceu. Né? Ele ficou meio que no estaleiro por quase 13 anos e daí sim ele começou a fazer as suas viagens missionárias. Mas nós vamos ver isso com mais detalhe. Para a gente acabar aqui, ó, Lucas insere um breve intervalo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no nome do Senhor. Paulo declarou em Damasco o mesmo que Pedro declarou quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Simão disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Devemos, irmãos, ser pessoas convencidas de que Jesus é o Cristo, de que o Filho de Deus, seu Filho unigênito, veio ao mundo por nós e para a nossa salvação. É por isso que nos reunimos para oferecer sacrifício de louvor e dar honra, culto e adoração a Ele. Isso deve ser verdadeiro em todos os aspectos de nossas vidas. Como vivemos nossas vidas cristãs, deve ser determinado por quem entendemos Deus ser e por quem é Jesus. No próximo estudo, retornaremos ao ministério de Pedro, em Jerusalém, antes de relatar as viagens missionárias de Paulo. Amém? Então, esse aqui é o final da lição, meus irmãos. Como eu falei para os irmãos, na próxima aula nós vamos ver a história um pouco mais de Pedro, e depois sim, como eu falei, depois de um longo tempo, vamos dizer, não vou dizer de descanso, mas de estudo, de reflexão da palavra, daí sim Paulo começa as suas missões missionárias aqui em Atos dos Apóstolos. Ok, meus irmãos?